pessoal, vamos iniciar aqui. Eu preparei aqui um pequeno tutorial das questões que mais caem, né, nessa área de geografia. E também a gente vai trabalhar aqui 4 questões rapidamente, para que vocês possam já ter uma ideia do que pode vir, né, do que pode vir a cair no Enem de geografia, tendo em vista que já caiu nas provas anteriores, certo? A gente vai se basear nesse critério. Então, vou passar aqui, a gente vai iniciar nossa aula. Tá aqui, pessoal, preparei esse top, vamos dizer assim, top 11, né, de principais questões, assuntos que são cobrados na área de geografia. Eu me baseei essa pesquisa aí por esse site aí, que é um site bem conceituado nessa parte aí de aulas online, que é o site Study, né, Study, não sei exatamente a pronúncia, mas é um site muito bom. Recomendo que vocês depois dêem uma olhadinha aí no Study, certo? Esse aí, S-T-O-D-I. Então, os temas mais cobrados. Questões ambientais, número 1. A gente sabe que as questões ambientais fazem parte do nosso dia a dia, cada vez mais está sendo discutido, ainda mais nesse ano, pessoal, que vocês estão acompanhando aí, a questão das queimadas, que aumentou bastante, né? A questão também de acidentes ambientais, que ocorreram bastante, aquele acidente da costa nordestina, que vocês viram, né? De derramamento de petróleo, de óleo, e vários outros que aconteceram nesses últimos anos, e especificamente agora em 2020. Então, o assunto número 1, sem dúvida alguma, que sempre cai questões, é o assunto relacionado ao meio ambiente, questões ambientais, que é o número 1 aí. O tópico número 2, vocês estão vendo, agropecuária, também é um assunto muito cobrado, né? Aqui, falando um pouco para vocês, aqui no Brasil, que é um grande produtor agrícola, eles também puxam muito para isso. O Brasil tem crescido muito a produção agrícola, e isso também tem ocasionado também a devastação da floresta amazônica, né? O aumento da área plantada vai empurrando e vai derrubando a floresta, né? Vai fazendo com que ela seja desmatada cada vez mais. O terceiro assunto seria a fase do capitalismo, que quem é do terceiro ano aí da noite, a gente já trabalhou bastante aí nos últimos meses esse assunto. E o quarto, urbanização. Então, na aula de hoje, eu já vou dizendo aqui para vocês que a gente vai focar as 4 questões, essas 4 questões que mais caem, né, no Enem, estatisticamente. Isso não quer dizer, pessoal, que os assuntos aí 5, que é indústrias, migrações, comércio, geologia e relevo, população e hidrografia, que é o assunto 11, que esses assuntos não são importantes. Eles são importantes e vocês devem estar atentos também para essas temáticas aí, do 5 até o 11. Mais especificamente na aula de hoje, a gente vai focar nesses 4 aí, que são realmente os assuntos que têm a probabilidade maior de cair no exame do Enem, tá bom? Então, vocês guardem esses top 11 aí, esses do número 1 ao 11, que realmente são assuntos que são os mais cobrados. Então, a gente vai passar agora para a gente ver a nossa primeira questão, onde a gente vai abordar uma questão sobre meio ambiente, a 2 sobre agropecuária, a 3 capitalismo e a 4 urbanização. Então, vamos agora à primeira questão, certo? Eu quero aqui compartilhar com vocês. Antes da questão, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tá dando para entender legal aí? Tá sim, tá sim. Beleza, então vou passando aqui. Tá dando certo. Então, pessoal, tá aqui a primeira questão. Essa questão aqui já relacionada à temática do meio ambiente, certo? A questão de 2009, do Enem de 2009, onde vocês estão vendo aqui uma pequena charge. Não sei se vocês estão vendo o cursor. Vocês estão vendo o cursor da minha tela, então? Uhum. Então, né? Então tá aqui, ó. Tem uma charge aqui. Os pinguins aqui no ano 2100, falando oxente, né? Aspecto de seca, aspecto aqui, né? O sol escaldante, e os pinguins aqui falando oxente. E aqui abaixo está escrito assim: pai, agora que consegui crescer, entendendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Né? A gente vê aqui que é uma espécie de uma tribo indígena, né? Onde o menorzinho aqui fala que precisa hoje de cesta básica para sobreviver, que a gente sabe que os índios sempre tiraram o seu sustento da caça e da pesca, né? Da natureza. Então, num ambiente como esse aqui, ele está dizendo que agora precisa viver de cesta básica. Então, baseado nesse desenho, a gente vem para cá, ó. Reunindo as informações contidas nas 2 charges, infere-se que... Então, a gente vai dar uma lida aqui e vai discutir. Os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem? Não, pessoal, essa questão eu já vou dizendo para vocês que ela é falsa. Os regimes climáticos da Terra, eles têm padrões que caracterizam, né? Nós temos padrões, nós temos as medições que são feitas de chuva, quantidade de chuva, tudo isso já é medido. Você tem as médias de chuva em determinado local, a insolação. Então, os regimes, eles não são desprovidos, né? Aí está dizendo que são desprovidos, eles não são desprovidos de padrões. Vamos agora aqui ao item B. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. A gente sabe que nos polos tem a questão do degelo nos polos, mas isso não quer dizer que lá elas sejam mais intensas que outras partes do globo. Por exemplo, nas florestas, a gente sabe também que ocorre uma grande devastação. Então, essa questão aqui, ela fica meio ambígua por isso.
Na questão C, ele fala a questão do aquecimento global. Vamos ler aí, ó. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas? Isso que eu nem preciso falar para vocês, né, pessoal? Mas essas palavras que não dão, vamos dizer assim, possibilidade de outra forma, de outro conteúdo, você já desconfia. Por exemplo, essa palavra aqui, detido, o processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas? Não, detido significa que ele não vai mais existir. Então, quando você vê qualquer palavra que exclua qualquer outra possibilidade, em questões dessa, você fica assim meio de orelha em pé, fica assim meio desconfiado, porque com certeza ela não vai estar certa. Provavelmente a probabilidade dela não estar certa é muito grande, certo? E é o caso aqui. Não significa que o processo, a eliminação das queimadas, não significa que não vá mais existir aquecimento global, certo? Então vamos aqui para D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes, como os polos. Então, vamos ler essa D aqui, porque eu já estou falando assim bem calmamente para vocês já terem a noção. Destruição das florestas tropicais é uma das causas. A gente sabe que a devastação das florestas tropicais, notadamente aqui a floresta amazônica, ela vai influenciar não só aqui no nosso país, como em escala global. E também vai influenciar também na questão dos polos, certo? Essa aqui vocês sabem que é a certa, mas vamos passar aqui para essa para a gente dar uma olhada aqui. Ó. Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm, deixa eu ver aqui, peraí, tem alcance regional. Não, pessoal, os processos naturais também podem ter um alcance global, certo? Então, dessas opções aqui, a gente vai ver que a correta, um instantinho aqui, a correta vai ser... Peraí, travou aqui, peraí. A correta aqui vai ser o item D, certo, pessoal? Destruição das florestas é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes, como os polos. Tá bom? Vamos passar para a tá aqui. Agora deu certo. Passou aqui. A opção correta é a opção D. Destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes, como os polos. Tá bom? Então, essa é a primeira questão que eu queria deixar aqui para vocês, relacionada a essa temática ambiental. Vamos à segunda questão. Bom, nessa questão, nós vamos falar do tema da questão agropecuária, da agricultura e da pecuária. Questão que caiu no Enem de 2010. E é uma questão, pessoal, vocês sabem, as questões a gente divide assim por temática, mas na realidade elas abrangem várias temáticas numa questão só, né? Nessa questão aqui, só retornando, a gente falou aqui de questão climática, falou também de questão ambiental, falou também da questão indígena, né? Então, as questões, elas têm um tema, mas na realidade o Enem coloca as questões multitemática, podemos dizer assim, né? Ela não trata apenas de um tema, ela tenta abordar várias nuances, vários temas numa questão só. Então, vamos agora a essa segunda aqui, ó, que eu preparei sobre a questão da agropecuária. Bem, a interpretação do mapa, né, a gente tem um mapa aqui do lado esquerdo, sobre a questão agropecuária. Entre 1990 e 2006, a expansão territorial da produção brasileira de soja, esse mapa aqui, ele mostra a porcentagem de produção de soja no Brasil, certo? Que ocorreu na região. Produção de soja que ocorreu da região. Então, vamos ver aqui, ó, na legenda aqui, está falando o seguinte, a porcentagem de soja na área total, plantada de lavouras, certo? A gente vê aqui, ó, vamos ver aqui embaixo, primeiro, área plantada em 1990. Você vê que essa área mais cinza aqui, ó, uma área mais acidentada que pegava muito aqui a região sul do país, né? E aqui a gente já tem a área plantada, nessa mais escura aqui, preta, a área plantada em 2006, onde você vê esses arcos mais escuros. Então, ele pergunta aqui, na questão, a interpretação do mapa indica que, entre 1990 e 2006, a expansão territorial da população, da produção brasileira de soja ocorreu da região. Ele quer saber o que ocorreu de 1990 para 2006. O que você está vendo de diferente aqui no mapa? Então, veja aqui, ó. Ele está dizendo, na opção A, ela ocorreu da região sul em direção às regiões centro-oeste e nordeste. Então, vamos ver aqui, pessoal. Até 1990, a área plantada, você observa que realmente estava na região sul e foi se expandindo rumo aqui Goiás, Tocantins, parte aqui da Bahia, certo? Temos aqui também expandindo aqui para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, a opção A, sul, em direção às regiões centro-oeste e nordeste. Então, você já é a opção correta. Já caiu na certa, eu já vou logo colocar aqui para vocês. Você tinha que observar, tinha que ter um conhecimento de regiões e ver para onde você vê que a mancha negra, esses círculos negros, estão se expandindo. Você vê que chega até aqui ao sul do Maranhão e do Piauí, né? Então, o que houve foi isso, uma diversificação e uma direção da produção de soja
para regiões do Centro-Oeste e também parte aqui do Nordeste, pegando aqui a Bahia, Piauí e Maranhão. Então, a opção correta aqui nessa questão é o item A. Eu nem vou ler os outros, porque bastaria você se basear pela expansão das linhas pretas, dos círculos pretos aqui, né? E aí você saberia que se expandiu do sul para o centro-oeste e para parte do nordeste, como está falando aqui na questão A, tá ok? Alguma pergunta? Tudo certo aí? Tudo certo, professor. Beleza. Então vamos passando aqui, que depois desse aqui, pessoal, esse material eu vou disponibilizar aí para os grupos aí para vocês, certo? Fiquem tranquilos. Vamos à terceira questão. Bem, pessoal, essa é uma questão de 2010 que vai falar sobre a questão de globalização. Ela, como eu falei, ela é multitemática. Aborda a questão da globalização, aborda também a questão das fases do capitalismo, a fase atual do sistema capitalista que nós vivemos. E o Enem também gosta muito dessa questão de músicas, né? Trazer músicas para que você interprete essas músicas e possa extrair o que aquela música está dizendo em relação aos conteúdos. Então, tá aqui a música do Gilberto Gil. Diga, pode falar. Não, só que tu tá falando em relação a questões de música, né? Eu falei, roupa, minha área. Não, então você tá ótimo. Se você gosta de música, você já saiu na frente, porque muitas questões realmente vêm, questões de interpretação, né, de texto, na área de português, e também na área de geografia, na área de humanas, vem também. O Enem gosta muito disso, de trazer músicas para você interpretar o que está dizendo a letra daquela música, né, baseado nos conteúdos do Enem. Então, muito bem, a gente vem aqui, ó, essa questão de 2010, é a música do Gilberto Gil. Eu não sei cantar essa música, eu não conheço algumas músicas do Gilberto Gil, mas essa, especificamente, eu não conheço. Então, tá aí, sozinho, não sei se vocês conhecem, alguém souber aí, quiser cantar, sozinho vai descobrindo o caminho. O rádio fez assim com seu avô. Rodovia, hidrovia, ferrovia. E agora chegando a infovia, para a alegria de todo o interior. Olha aí, interessante, né? Você vê que ele coloca aí questões aí do passado, né? Meios de transporte do passado, falando do avô, né? Então, é interessante. Então, vamos lá, passar aqui para os itens. O trecho da canção faz referência a uma das dinâmicas centrais da globalização, diretamente associada ao processo de quê? Né? Então, vamos aí, opção A. Evolução da tecnologia da informação, pessoal. Olha aí. Vamos ler as outras, né? Já estou dizendo para vocês que vai ser A. Expansão das empresas transnacionais. Aqui ele já não está falando tanto de empresa, né? Ele está falando de meios de transporte. E aí, quando ele coloca esse termo infovia, né, a gente já fica, né, lembrando de informática, tecnologia da informação, né, computadores, internet, etc. Vamos ao item C, ampliação dos protecionismos alfandegários, não tem nada a ver, a questão não se refere a isso, a questão de proteção, de comércio, protecionismo de comércio, não tem nada relacionado a isso. A D, expansão das áreas urbanas do interior, também a questão, ela, apesar de falar interior, tem um trecho lá que fala interior, mas ele fala de informações, a infovia que chega ao interior. Ele não chega a focar especificamente em áreas urbanas. E aqui na E, evolução dos fluxos populacionais. Também a questão, o trecho que a música fala aqui, não se refere diretamente também falando questão de população, questão de aumento populacional ou fluxo, certo? Então aqui, a questão correta é o item A, a evolução da tecnologia da informação, onde a gente está vivendo isso até os nossos dias, né? Cada vez mais, né? Vocês estão percebendo cada vez mais rápido, né? Esse negócio de aula online aí, vocês estão acompanhando, todo mundo está gostando disso, né? Vocês imaginem o que vai ocorrer em termos, por exemplo, de reuniões. Como esse negócio de reunião online, de aula online, todo mundo é mais prático, é mais fácil, você não vai ter mais tanta necessidade de se deslocar para os locais fisicamente, porque essa reunião online está funcionando muito bem. Né? Até as nossas aulas mesmo, a educação vai sofrer uma grande transformação após a pandemia, né? A gente tem a questão aí do ensino híbrido, né? Talvez esse ensino que a gente tem aqui possa ficar metade presencial, parte híbrido, parte presencial. Então, as mudanças são sempre cada vez constantes e cada vez mais rápidas, né? E pós-pandemia, vocês vão ver que realmente vai aumentar bastante essas transformações. Ok? Então, esse tema, pessoal, informática, fase atual do capitalismo, informatização, sem dúvida alguma, posso dizer, quase que garantir para vocês que é sempre cobrado e a chance de cair no Enem é realmente muito grande, tá ok? Alguém queria comentar essa questão, falar alguma coisa? Ou posso passar? Do item número 4, que a gente falou lá, que é a questão da população, certo? Da questão de migração, isso também é muito abordado, né? Então, eu vou ler aqui para vocês.
fenômeno da mobilidade populacional, vocês sabem que a população está sempre se movendo, né? Pessoas chegam, pessoas saem, pessoas vão morar num canto, depois saem daquele canto e vão para outro. Então, esse é o fluxo populacional, a dinâmica. Então, o fenômeno populacional, mobilidade, vem desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas do seu comportamento. Não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, olha aqui, pessoal, isso é muito importante, viu? Em detrimento dos grandes centros urbanos, pelos deslocamentos de curta duração, olha aqui, isso aqui também é deslocamentos de curta duração, e há distâncias menores pelos movimentos pendulares. Só recapitulando isso aqui, movimento pendular é aquele movimento, né, que o trabalhador, que a maioria dos trabalhadores, as pessoas fazem, que é, de manhã sai da sua casa, vai para o trabalho, à tardinha, à noite, volta para casa. Por isso que se chama pendular. Você sai de manhã para o trabalho, volta à tardinha para casa. Então, ele é um movimento pendular. Que passam, como ele fala aqui, a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. Então, está aqui, ele fez essa pequena introdução nesse texto, falando das questões populacionais e dessa dinâmica, né? Ele foca muito aí nessa questão das cidades médias. E o que o aluno tinha que saber aqui? Ele tinha que saber o que ocasionou isso. Por que as pessoas estão deixando de ir para grandes megacidades e procurando outras cidades, cidades médias? A gente está acompanhando muito crescimento urbano aí de cidades médias. Aqui no Ceará, por exemplo, cidades como Sobral, Juazeiro, as cidades aqui, a própria Eusébio, a gente pode colocar hoje uma cidade que está tendo um crescimento grande populacional, né? Então, isso está acontecendo não só no Ceará, não é só no Brasil, no mundo todo, essa migração, né, de pessoas de grandes centros. Até a década de 50 e 60 você saía de Fortaleza, ia para São Paulo, ia para o Rio, e hoje não é mais isso que a gente está vendo, tanto isso, né? A gente vê mais a migração para as cidades médias, não é verdade? Que é o que ele está falando aqui no texto. Então, vamos ler aqui, ó. A redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, né, últimas décadas do século XX, ó, tem como causa a intensificação do processo de quê, pessoal? Isso é que vocês têm que entender. O que está ocasionando essa mudança? Ao invés de eu ir para a grande cidade, São Paulo, Rio, eu estou indo para Sobral, eu estou indo para Juazeiro, eu estou indo para capitais do interior, Goiânia, etc. Né? Por que está acontecendo isso? Descapitalização do setor primário. Pessoal, essa questão não faz sentido, esse tem por quê? Descapitalização do setor primário. O setor primário do Brasil, ele só tem crescido, que é o setor da agricultura, da pecuária, ele não está descapitalizado, né? A gente não vê essa questão hoje. Então, esse item, ele está descartado. Ampliação da economia informal. A relação entre economia informal. Aqui ele estaria sugerindo uma ampliação, que a economia informal, ou seja, os ambulantes, os camelôs, estariam fazendo com que as pessoas saíssem da cidade. E a gente não percebe isso, né? A economia informal, a ampliação dela, não faz com que as pessoas saiam para outras cidades. Então, essa questão também está excluída. Tributação da área residencial citadina das cidades. A gente sabe que existe a tributação, você tem que pagar IPTU, é mais caro morar na cidade, mas não é exatamente esse o fator que está expulsando as pessoas da grande cidade, certo? O fator realmente é o próximo item que eu vou ler agora, que é o item D. Desconcentração da atividade industrial. Vocês sabem que a atividade industrial é um grande indutor da população, né, do crescimento populacional, do crescimento das cidades. E como o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas? A indústria saiu dos grandes centros urbanos, houve uma desconcentração, saiu de São Paulo e Rio, muitas indústrias saíram e foram para cidades médias ou capitais menores, como Fortaleza, como Sobral. Quem é de Sobral sabe, lá tem uma grande fábrica de calçados, que é a Grendene, né? O governo também deu um certo incentivo para que as empresas fossem para o interior. Então, isso fez com que o interior gerasse mais empregos e atraísse mais as pessoas, mais população. Então, essa é a questão correta. Aí aqui eu vou ler, mas não tem nada a ver. Saturação da empregabilidade no setor terciário. Essa aí está excluída porque, pelo contrário, o setor terciário é o que mais emprega, não tem saturação no setor terciário. É o setor onde há maior empregabilidade. Então, a opção correta aqui realmente é o item D. Você tinha que ter essa noção de que houve uma saída de empresas de São Paulo e Rio, de indústrias, para centros menores, centros médios e capitais menores, e isso foi um dos fatores principais para que as pessoas fossem migrar, né, sair de grandes centros e fossem para cidades menores, ou cidades médias, né?
como eu coloquei aqui para vocês. Então, o texto, o principal fator, é isso que vocês têm que guardar, que fez com que as pessoas saíssem de grandes áreas, né, urbanas para cidades médias, foi realmente a desconcentração da atividade industrial no Brasil, que fez com que as pessoas migrassem para cidades médias ou capitais menores, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá aqui, pessoal. Eu queria falar para quem, eu acho que vocês já conhecem, muitos já são inscritos, eu agradeço. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu gostaria de contar com a inscrição de vocês. Nosso canal aí tem tido um bom crescimento aí. E é uma dica que eu dou para vocês, pessoal. Eu acho que eu já tinha falado com a Thaís e outros alunos aí, que já foram meus alunos, a importância hoje do YouTube, né, pessoal? Principalmente com a pandemia, a necessidade de você ter um canal para você divulgar suas ideias. E no meu caso aqui, o meu canal, o crescimento dele foi grande, está com 2.000 e poucos inscritos, mas o meu canal sempre só tinha 30, 80 inscritos. E agora ele teve um crescimento interessante aí. Muitas pessoas, alunos e também outras pessoas que se interessam por temas de geografia têm se inscrito. Então, eu aconselho vocês também, se vocês têm uma temática que vocês gostam de falar, criem o canal de vocês. É uma possibilidade muito interessante hoje, qualquer pessoa hoje pode, você não é mais preso, né, apenas à televisão ou ao rádio. A possibilidade da internet de você falar sobre os temas que você gosta é muito grande, né? Eu, além desse canal, já estou pensando em fazer mais 2, 3 de temas que eu gosto. Então, vocês também têm essa possibilidade, certo? Faço, eu dou um apoio a todos vocês que fizeram essa iniciativa do teu próprio canal, porque é importantíssimo nos dias de hoje. E o nosso canal está aí para vocês também tirarem dúvidas. Eu tenho aqui vários vídeos também relacionados ao capitalismo, relacionados à questão da geopolítica mundial. Ele é voltado para o ensino fundamental e médio, mas tem vários vídeos aqui também especificamente para vocês do ensino médio, tá ok? Aí, só você bota lá professor Tiago Soares que já aparece lá o canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aí pela paciência aí de todos vocês. Bom fim de semana, bons estudos e contem comigo aí para qualquer coisa que vocês tenham, qualquer dúvida. Estou à disposição para ajudar todos vocês. Valeu? Obrigado aí, pessoal.